Olá, eu sou o professor Paulo Lobão, da cadeira de literatura. Estamos aqui no FB Online discutindo as obras indicadas para o vestibular da USP e o vestibular da Unicamp. No encontro de hoje trataremos da obra Terra Sonâmbula, do grande escritor moçambicano Mia Couto, escritor que ganhou inúmeros prêmios pela grande relevância de sua literatura para a construção da identidade cultural da literatura em língua portuguesa de Moçambique. Muito bem, hoje, como eu disse, Terra Sonâmbula será o alvo dos nossos comentários. Essa obra espetacular é uma obra que apresenta toda uma dimensão do fantástico, do universo, do maravilhoso, do incomum, porque é uma obra recheada de elementos da mitologia da cultura africana. E isso confere à obra esse status de uma obra com uma atmosfera do universo do mágico, do insólito, do universo mítico que vai povoar as narrativas que irão se alternando dentro da própria história. É curioso que no livro Terra Sonâmbula nós temos duas histórias principais. A história de Quinzu e a história do velho Tuari e do menino Mundinga. Mundinga era um menino e o velho Tuari colocou o nome desse jovem de Mundinga. Então são duas histórias, as histórias que estão ali correndo de maneira paralela. Então veja que eu tenho a história de Quinzu e tenho a história de Tuari e Mundinga. Bom, esse livro ele foi publicado em 1992, é um livro que tem como palco, espaço, cenário histórico de representação a Guerra Civil em Moçambique. Então é um livro da pós-independência de Moçambique e toda a obra vai construir um relato dessa atmosfera de guerra, marcada por situações de tragédia, de morte, e esses personagens, inicialmente, eles são colocados nesse espaço, um espaço de profunda tragédia, corpos espalhados pela estrada, enquanto eles caminham. No caso, Mundinga e Tuari, um velho e um jovem. Então, eles caminham por esta estrada e vão encontrando nessa estrada esses corpos espalhados, restos de pilhagem, aquele céu escurecido, uma atmosfera de morte. Então, era um ambiente desolador. Então, eles estão caminhando ali e decidem permanecer no Machibombo. Então, foi uma decisão tomada até pelo Tuari, que era o velho, de permanecer ali no Machibombo. O Machibombo era um ônibus, então aquele ônibus estava repleto de corpos, o ônibus estava queimado. Como eles não podiam se distanciar muito da estrada, visto que o jovem Mundinga ele tinha o interesse de encontrar as suas origens, a sua identidade, saber quem ele era, de onde ele vinha. Então, ficar ali na estrada seria mais viável. Então, eles encontram esse ônibus abandonado, cheio de corpos, meio queimado. Então, eles decidem que ali seria o espaço onde eles ficariam, permaneceriam. Então, eles vão tirando os corpos de dentro do ônibus, vão enterrando os corpos para tornar aquele espaço um pouco mais habitável, E ali começa toda a história, porque eles encontram também na estrada um corpo de um jovem. O rosto do jovem ele não se dá a conhecer, mas eles encontram ali aquele jovem, vão enterrar aquele jovem e eles encontram uma mala. Então, quando eles abrem a mala, eles encontram ali comida, alguns cadernos com anotações, registros, uma espécie de diário, e esse diário que vai ser de suma importância para a narrativa, porque esse diário vai ser uma espécie de companheiro, porque no momento que eles estão ali, o Tuari e o jovem Mundinga estão dentro daquele ônibus, como espaço de proteção e de moradia. O que é que vai acontecer? Esse espaço, esse tempo ocioso, como é que eles vão preencher? Então, naquilo tudo, os cadernos de Quinzu, que são encontrados na mala, com as suas histórias, eles servirão de companheiro. Então, ao mesmo tempo que nós vamos lendo a história de Tuari e Mundinga,
nós também vamos acompanhar a história de King Zu por meio dos registros, né, que ele fazia, uma espécie de diário. Então, eu vou perceber que o Mundinga, ele vai buscar as suas identidades, as suas origens. Então, eu tenho uma história de Mundinga, mas eu tenho também, paralelamente, a história desses dois personagens que iniciam a narrativa, eu tenho a história de King Zu. Então, é como se eu estivesse lendo duas histórias paralelas que vão se alternando na narrativa, mas diferentemente das retas paralelas que não se encontram, essas histórias elas vão se interseccionar. Elas vão se interseccionar, significa que elas vão se unir em um determinado ponto, né? E para surpresa do leitor, né, e a grande estratégia da narrativa é justamente que King Zu fazia uma busca, Mundinga também fazia uma busca. Então eram personagens que têm suas histórias que gravitam em torno de buscas. Mundinga é a sua identidade, as suas origens, e o King Zu buscava justamente encontrar os guerreiros Naparamas, e King Zu, né, desejava encontrar também um jovem chamado Gaspar. Então as duas buscas são duas histórias, e a história de King Zu, ela ganha voz pela fala de Mundinga, porque ele vai contando para o velho Tuari, por meio da leitura dos diários, né, daqueles cadernos, os cadernos de King Zu, né, a história de King Zu. Então a história de King Zu ganha voz pela voz de Mundinga, que lê as histórias que estão no caderno. E eu tenho a história do velho Tuari, do velho Mundinga, correndo paralela a essa história do King Zu, que vai sendo narrada, lida pela voz de Mundinga. Então é muito interessante, né, que essas histórias são paralelas, como eu disse. O King Zu, ele buscava encontrar os guerreiros Naparamas e buscava encontrar o Gaspar. Mas quem era Gaspar, né? Gaspar era o filho de Farida, uma moça que King Zu conheceu num barco abandonado, né, que dizia que o esperava. Tem toda uma atmosfera mágica, né? O livro, como tem essa atmosfera mágica, né, que flerta aí com o universo do mágico, do insólito, então eu vou entender isso como elemento místico, né? Porque tem todo esse elemento místico que paira sobre a narrativa por conta das tradições, das narrativas populares, da religiosidade, da cultura africana. Então, a Farida, ela teve um filho, né, chamado Gaspar, e esse filho ele foi concebido a partir de um estupro de um português, que a estuprou, ela engravidou, teve esse filho, não tinha como cuidar, e a vergonha que ela efetivamente iria passar, então ela entrega esse filho a uma instituição religiosa, né, um orfanato. Né? Depois ela deseja encontrar essa criança, mas a criança foge. Né? E aí, como o King Zu conheceu Farida e o King Zu abraçou essa causa de encontrar essa criança, então o King Zu ele vai em busca, né, de encontrar Gaspar, né, que era o filho de Farida, e também de encontrar aquilo que ele desejava ser. Ele desejava ser um guerreiro exemplar, que era o guerreiro Naparama. Ele queria ser um guerreiro Naparama. Então ele vai fazer a sua busca, né, como se fosse ali uma espécie de saga, né, uma saga, a busca desse graal, né, que era encontrar Gaspar e encontrar os guerreiros Naparamas. Então, eu vou lendo duas histórias que vão se alternando, mas como eu disse, essas histórias, em um determinado momento, elas irão se encontrar, rompendo aquela lógica da matemática de duas retas paralelas. Então, são duas narrativas paralelas que, em um determinado ponto, elas irão se interseccionar e acabam por se ligar, criando uma espécie de, né, círculo, né, fazendo justamente esse ponto de encontro de uma história que vai por um caminho, a outra vai por outro, e de repente elas acabam por se ligarem, criando, fechando esse grande círculo, quebrando essa lógica das retas paralelas. Então é um livro extraordinário, né, um livro que foi lançado em 1992, né, justamente o período do encerramento da Guerra Civil de Moçambique, um livro que ganhou prêmio, né, e ganhou reconhecimento da crítica, e que aqui nós fizemos alguns esboços para a gente poder entender melhor toda essa lógica. Então vem comigo para a gente poder
aprofundar essa discussão que eu fiz inicialmente na introdução da nossa aula. Então veja que a obra Terra Sonâmbula, publicada em 1992, obra do Mia Couto, né? E o contexto histórico representado nessa obra, né, sempre bom compreender isso, internalizar, que é o da Guerra Civil Moçambicana, que vai de 1977 e 1992. Então esse livro é um livro da pós-independência, né? É um livro que vai trazer todo esse cenário de devastação, toda essa realidade de desolação que a guerra vai causar, né, ao povo de Moçambique. Então, a narrativa ela terá como cenário todo esse ambiente desolador. É um ambiente de grande tragédia, onde impera a morte, né? Então, na narrativa, você sempre vai ter essa alusão à guerra. Entretanto, né, como eu disse, é importante lembrar que durante a narrativa serão, né, evocados os mitos, né, as superstições, os elementos da cultura africana. Então, existe nessa obra uma grande presença de uma mitologia, mas uma mitologia africana que vai justificar as situações que estão lá presentes, né? É bom entender isso, que há muitas situações na obra que elas podem ser estranhas para o leitor, né? Leitor brasileiro, que talvez não conheça, né, todo esse universo mítico que está presente na obra, mas esse universo mítico ele é usado para justificar as situações que aparentemente são estranhas, mas elas são justificadas dentro da cultura, né, dentro desse esboço cultural que é mencionado a partir da referência aos elementos da mitologia, da cultura africana. Então, ter sempre esse cuidado e compreender que vários fatores, várias situações que são narradas na obra, né, e que podem, aparentemente, aos olhos do leitor, essas situações parecerem estranhas, mas elas são justificadas pela abordagem mitológica, né? Bom, então o enredo do romance, né, ele vai gravitar em torno da esperança e da busca, né? Essa esperança e essa busca eu posso compreender muito bem na figura do Tuari, que era o velho, né, e o Mundinga, o jovem, né? Então, o Mundinga poderá representar essa Moçambique que nascia após a guerra, né, da esperança dessa geração, enquanto o Tuari, né, representa essa geração dos velhos, né, que vão passar as tradições, a cultura, para que essa cultura ela permaneça viva no jovem, né? Então o jovem, Mundinga, ele representa essa esperança. E o velho, essa geração antiga, que tem, né, o conhecimento das tradições orais do povo africano e que isso vai repassar, né, para o jovem Mundinga, bem como isso também vai ser encontrado nos cadernos de Kinzu, porque nos cadernos de Kinzu nós observaremos uma referência muito rica desses elementos míticos da cultura africana, da tradição oral, né? Vai sendo passada de uma geração para outra. Então, os cadernos de Kinzu também são cadernos dessa repercussão da tradição oral pelas constantes referências a esse universo mítico-cultural da cultura africana. Então, é um romance de esperança e de busca. Então, nesse enredo, nós teremos Mundinga, que quer conhecer as suas origens, a sua identidade, enquanto Kinzu, né, deseja encontrar os guerreiros Naparamas e Gaspar. Então, ao longo da narrativa, as duas histórias que correm paralelas, elas irão se interseccionar e depois, no final, elas acabam por se ligar, né, quebrando essa lógica, como eu disse, das retas paralelas. Bom, então, dentro desse romance, o que é que nós vamos encontrar? Uma história dentro da história, né? Ou seja, dentro da história de Mundinga está a história de Kinzu. Por quê, professor? Porque o Mundinga e o Tuari encontram o corpo do Kinzu, né? Estava ali assassinado, como muitos corpos estavam ali, né, pela estrada, porque eles estão na estrada, né?
E essa estrada é um caminho desolador. Entre os corpos se acumulam queimados, né? Restos de carros queimados, pilhagens. Então eles estão ali caminhando. E quando eles decidem, por orientação do velho Tuari, permanecerem ali naquele machibombo, que é aquele ônibus queimado que eles encontram, que tinha os corpos, e eles decidem enterrar aqueles corpos, né? Porque para tornar o espaço mais habitável, porque eles iriam permanecer ali, transformar aquele machibombo, que era um ônibus, né? O seu espaço de moradia. Então eles precisavam ter um pouco de um lugar habitável. E o menino, né, ele quer que aqueles corpos sejam retirados dali. Então eles enterram aqueles corpos, e um desses corpos, eles vão arrastando, né, aquele corpo, que a gente não consegue ver o rosto, mas era o Kinzu, né? E o Kinzu, até a cena que eles vão arrastando o corpo, né, é uma cena um tanto forte, porque como não se viu o rosto dele, então os dentes do Kinzu iam rasgando a terra, né? Essa imagem, né, dos dentes rasgando a terra, deixando as marcas daquele corpo na terra, né? E aí eles encontram a mala do Kinzu, e dentro havia um pouco de comida, cadernos, né, com registros. Então o Mundinga pega aqueles cadernos, e aqueles cadernos serão companheiros. Então eu estou lendo a história de Kinzu, de Mundinga e de Tuari. E aí, de repente, quando, né, ele decide começar a ler aqueles cadernos e contar o que estava ali naqueles cadernos para Tuari, ele começa a contar a história de Kinzu. Então a história de Kinzu está dentro da história de Mundinga, porque a história de Kinzu ganha voz pela voz de Mundinga. Então são duas histórias que vão correndo de maneira paralela, né? Só que, em um determinado ponto, como eu disse, essas histórias irão se ligar. Mas por quê, professor? Porque Mundinga era Gaspar, né? Mundinga era Gaspar. Mas por que ele se chamava Mundinga e não Gaspar? Porque o velho Tuari, quando encontrou Mundinga, encontrou aquele menino, deu a ele o nome de Mundinga, né? Porque ele não se lembrava que o seu nome era Gaspar, né? Mas nele era o Gaspar, na verdade. E o que é que Gaspar, Mundinga, Gaspar, mesmo personagem, né? Então, o que é que o Mundinga queria? Ele queria encontrar suas origens. E o que é que Kinzu queria? Encontrar Gaspar e os guerreiros na Parama, né? Então, por que ele queria encontrar Gaspar? Porque foi um compromisso que ele assumiu com uma mulher chamada Farida, por quem ele se apaixonou, por quem ele se interessou. Então ele assume esse compromisso com Farida, porque Farida era mãe de Gaspar, né? Então ele sai em busca de encontrar esse menino. Só que, na verdade, quem encontra o Kinzu, né, é Gaspar. Mas o Kinzu encontrou Gaspar pelos livros, porque no momento que ele vai lendo, né, e a história vai se elucidando, toda a história de Kinzu, como começou a sua saga, né, desde que ele perdera o pai e for amaldiçoado pelo pai. O pai de Kinzu se chamava Taimo, tá? Que se encantou no mar depois da sua morte. Tá? Então, é todo um aspecto, né, mítico, né? Tem toda essa história. E ele era assombrado pelas imagens do pai, que o pai aparecia a ele, né, de maneira assombrosa. Então ele inicia uma saga e encontra um navio, e nesse navio está lá a figura de Farida, né, que tinha sido estuprada e tinha gerado um filho e doado para o orfanato. Depois deseja, né, reencontrar esse filho, só que ele havia saído do orfanato, né, e se perdido no mundo. E aí o Kinzu, né, promete encontrar, e ele encontra, né? Embora morto, mas ele encontra por meio dos cadernos, que vão contando a história até que as histórias se interseccionam. E no processo dessa intersecção, elas acabam por se ligar. Então, as duas histórias vão chegar lá no fim, né, unidas. Então, é um livro extremamente interessante, né, estrategicamente elaborado, é um projeto literário extraordinário, né? Bom, então, dito isso, vamos aqui para essa segunda parte, né, das nossas anotações. Então, no início do romance, nós temos a apresentação de dois personagens, Tuari, que é um homem idoso, né, e Mundinga, um jovem. Então, é o encontro
de 2 gerações dessa terra devastada que se encontrava naquele momento, que era Moçambique, né? Então, a gente tem o encontro de 2 gerações, né? A geração, né, antiga, né, o velho Tuarri, que traz todo o conhecimento das tradições orais, e essas tradições orais que também serão identificadas, né, na história de Kinzu, porque Kinzu vai registrando tudo aquilo que ele vai vivendo, né, e tem toda uma carga das tradições orais naquilo que ele fala, na sua saga, por onde ele anda, né? Então ele vai registrando por meio de um diário tudo isso, e ao fazer esse registro, ele também deixa ali, né, de uma maneira muito clara, escrita, uma história das tradições orais, que ali ganham o status da escrita pelos cadernos. E aí entra uma curiosidade que eu queria chamar a atenção de você, meu caro estudante. E com essa curiosidade, que de fato o que o Mia Couto faz aqui é materializar em forma de escrita as tradições da sua cultura moçambicana, né? Então deu para entender? Então ele vai contar toda uma história que tem toda uma riqueza das tradições orais, da cultura mítica africana, né? Então ele dá a essa cultura de tradição oral, que é típica da cultura popular, né? Ele dá um status de permanência, porque elas agora não estão apenas no imaginário que é passado de geração para geração dentro de uma cultura oral. Elas ganharam, por meio dessa literatura, né, uma tradição escrita, um status de permanência, né? Então, se eu desejo buscar, né, referências à cultura africana, o livro Terra Sonâmbula, ele não é apenas um romance que conta uma história de 2 personagens que empreendem uma busca, né? Não é simplesmente isso, né? É muito mais do que isso. É um romance das tradições, é um romance que materializa uma cultura, é um romance que dá status de permanência a todo um folclore, né? Que embora, né, ele seja de tradição oral, mas aqui ele vai ganhar essa permanência, porque eu tenho a escrita, eu tenho a produção materializada disso. Então isso é algo, sim, maravilhoso, né? Uma sacada do Mia Couto que foi extremamente importante para que, se um dia essas tradições se perderem em meio a uma sociedade tecnológica, a uma cultura, né, de efemeridade, mas ela está ali registrada e se torna não apenas uma literatura para entreter, mas, na verdade, um livro em que eu também posso fazer uma pesquisa, eu posso encontrar, né, a documentação por meio da escrita de uma cultura oral, mítica, né, das tradições orais do povo africano. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, essa intenção aí extremamente importante e elogiosa que a gente pode fazer aqui, né, que vem como presente, né, como brinde a esta narrativa maravilhosa. Então você tem no espaço, né, o espaço desolador, as 2 personagens, Tuarri e Mundinga, eles caminham, né, pela estrada, que é uma estrada desoladora, então eles vão encontrar corpos, eles vão encontrar cores sujas, o céu é pardo. Então todo o ambiente, ele é um ambiente que encaminha para a ideia da morte, a ideia, né, de um mundo brutalizado, de um mundo onde impera, né, justamente a morte. E aqui, né, observe que tudo que vai compondo o cenário por onde eles caminham, né, tudo vai justamente convergir para essa ideia da tragédia, da morte, da violência, da guerra, de tudo aquilo que é a herança trágica da guerra, né? Então, impera a morte, cores sujas, céu pardo, restos de pilhagem. Então, tudo isso vai compondo esse ambiente por onde eles caminham. Até que eles encontram um machibombo queimado, em que o Tuarri decide que ali eles devem, né, montar a casa, uma espécie de acampamento, e ali naquele machimbombo, né, eles vão encontrar corpos, cadáveres carbonizados, eles decidem enterrar para tornar o espaço. E ali eles encontram os cadernos de Kinzu. E é nesse ponto que começa, né, essa estrutura em paralelo, porque ele vai ler as histórias de Kinzu, né? Então, dentro da história de Mundinga e Tuarri,
vai estar a história de Kinzu, que ganha vida pela voz de Mundiga, que vai narrar, né, essas histórias para o velho, né, Tuari, que vai fazer dessas histórias uma espécie de companheira. É interessante até, porque eles vão viver ali naquela solidão, né? Na solidão. E aí o Mundiga, quando ele começa a contar as histórias que estão lá no Kinzu, né, nos cadernos de Kinzu, no primeiro momento o Tuari é meio incomodado, mas depois, né, de algum tempo que ele vai lendo todas aquelas histórias registradas nos cadernos de Kinzu, naquela espécie de diário, o que é que vai acontecer? Né? Haverá um momento que há uma sensação de Kinzu ser um companheiro, que ele está ali, né? De sentir falta dele. Né? É muito interessante essa sensação que o próprio velho Tuari, ele vai chegar a essa conclusão, né? De o Kinzu parece que anda com eles, né? Que está com eles, porque as histórias são tão tocantes, envolventes, né? E que vão preenchendo aquela solidão, né? Vão dando um certo refresco àquela tragédia, né? E aí vem ali outra função importante, né? A literatura como espaço de fruição, porque os cadernos de Kinzu, eles são diários, mas eles soam como uma literatura, porque vai sendo narrado pela leitura de Mundiga, e ali o caderno, né, vai ganhando esse status de uma literatura, que vai produzindo uma fruição. E essa fruição ela é tão catártica que passa a ter, né, para o Tuari, para Mundiga, uma sensação, né, da existência, da materialidade do próprio Kinzu, que era imaterial, né? Só a voz ali dos cadernos narradas pelo Mundiga. Então eles sentem, né, há um momento que, quando ali parece que há uma ausência, então a necessidade que eles vão ter cada vez mais da presença de Kinzu com suas histórias, como forma de preencher, né, ou então de aliviar toda aquela tragédia em que eles se encontram. Isso é extraordinário, né? É um negócio muito, 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 muito interessante. Não à toa, uma obra premiadíssima. Bom, vamos colocar aqui mais algumas anotações para você, para que você tenha, né, uma leitura mais completa dessa obra. Vamos lá. Bom, então, mais algumas anotações para que a gente possa compreender melhor, né, o romance e tudo aquilo que ele vai me oferecendo nesta pauta de narrativas paralelas. Então, aqui a gente colocou, né, na sequência do romance, dando continuidade ao nosso raciocínio anterior, né, ocorre um flashback. Nesse flashback, o velho Tuari, ele vai revelar como ele conheceu o menino Mundiga, né, e uma situação muito interessante, né, que essa é uma estratégia, né, para que você entenda como aqueles personagens que aparecem no início da narrativa caminhando por uma estrada, né, um velho e uma criança. Aquela criança não era nada daquele velho do ponto de vista familiar, né? Então eles estão ali caminhando naquela estrada. Então haverá um momento que o narrador ele tem essa necessidade de parar a história, voltar, né, a um tempo anterior, e essa volta ao tempo anterior nós chamaremos de flashback ou analepse, que é um retorno no tempo da narrativa, né? Então ele faz esse retorno para esclarecer, né, o porquê de aquela criança está ali com aquele homem, né? Então ele encontra essa criança da seguinte maneira, e tudo vai ficando claro para nós leitores, né? Aquela criança foi encontrada pelo velho Tuari na seguinte situação: pediram ao velho Tuari para enterrar 6 crianças. E entre elas estava o Mundiga, né? Ele não tinha ainda esse nome Mundiga. Então aquela criança ia ser enterrada junto com as outras, que supostamente todas estavam mortas. Mas aí o velho Tuari percebeu que o Mundiga estava vivo, mas muito doente, né? Então ele não sepulta aquela criança, né? E vai ali tentar ajudá-la a melhorar, mas a criança demora muito, né,
demora muito, o processo de recuperação é muito lento, né? Mas Mundinga acaba se recuperando. Só que Mundinga não se lembrava mais do seu passado, quem ele era, né? Quem ele era. Ele não tinha noção, né? Por isso que ele vai receber o nome de Mundinga de Tuari e não tinha lembrança de quem ele era, né? Por isso que aí se instala o mistério. Por isso que Mundinga vai em busca das suas identidades. Ele vai em busca das suas origens, né? Porque ele não sabia quem ele era. Então o leitor acha que foi por conta da doença, né? Mas há uma justificativa interessante, porque antes de morrer, o Tuari vai revelar a Mundinga que o Tuari, levou o menino para um feiticeiro. E ao ter levado o menino para um feiticeiro, pediu para o feiticeiro apagar todas as lembranças, todas as memórias. E aí, por isso que o Tuari explica a Mundinga que ele não lembra de nada porque ele foi levado ao feiticeiro e por orientação do velho Tuari, para que o menino melhorasse, ele apagasse todas as lembranças. Então o feiticeiro apagou. Evidentemente que essa é uma explicação mítica da coisa, né? É uma explicação mítica. Será que de fato o feiticeiro, né, apagou as memórias, né, de Mundinga, né? Por isso que ele não lembrava que ele se chamava Gaspar? Como Mundinga não tinha nenhuma informação, né, que pudesse esclarecer para Tuari quem ele era, né? E o Tuari, quando encontra Mundinga muito doente e vai ajudá-lo nesse processo de recuperação, e ele leva ao feiticeiro, e o feiticeiro vai colocar lá o seu feitiço, e aquele menino vai esquecer todo o seu passado. Então existe uma justificativa mítica, né, da feitiçaria feita, ou, né, na verdade, o esquecimento, a amnésia de Mundinga, que na verdade se chamava Gaspar, se dá por uma questão mesmo da doença, né, de ele ter ficado muito tempo adoentado. Então isso comprometeu a sua função de memória, o que gerou uma amnésia. Então existe uma explicação mítica dada pelo Tuari, porque o Tuari não tem um conhecimento científico, não tem um conhecimento, né, racional da coisa, uma explicação natural da coisa e racional. Então ele apela para esse elemento mítico dizendo que levou aquela criança ao feiticeiro. Então é muito interessante, né, essa atmosfera que sempre vai estar presente acompanhando os personagens que são justamente esses elementos do universo mítico, das tradições orais, né, a ideia da feitiçaria, né, de ter lançado ali um feitiço para aquela criança esquecer o seu passado, melhorar. Então, entra toda essa dimensão, né? Então, a gente tem ali, nesse flashback, essa revelação. Depois, o narrador, ele volta ao presente da narrativa, a narrativa presente, e vai, né, contar um fato que foi a prisão, né, a prisão de quem? De Mundinga e Tuari. Eles são presos por um velho chamado Siqueleto. Eles foram presos numa rede. E depois o Siqueleto vai libertá-los, e aí vem novamente um elemento insólito, né, mágico. O Siqueleto mete o dedo no nariz e começa a sangrar, e ele vai murchando até virar uma semente, né? As coisas que a gente chama de o estranho, né? O absurdo que vai aparecer aí na história, né? Esse elemento extremamente fora de uma explicação racional. Então ali entra o elemento do mágico, do insólito, do onírico, né? O que aproxima essa obra justamente dessa questão do universo do maravilhoso, né? São situações que não se explicam. Então, como é que o velho Siqueleto mete o dedo no nariz e vai sangrando, vai murchando até virar uma semente, né? Então, essas coisas que são estranhas na obra. Bom, e aí, como eu disse, antes de Tuari adoecer e morrer, ele confidencia ao menino o motivo de Mundinga não lembrar o passado, né? O miúdo tinha sido levado ao feiticeiro. Comentei isso há pouco, né? Então a narrativa ela vai acontecendo e a gente vai ter acesso aos cadernos de Kinzu. O que é que nós vamos encontrar
nos cadernos de Kinzhou. Então, eu enumerei aqui fatos que são importantes, né, para a gente compreender como se dá todo esse processo. Então, os cadernos de Kinzhou, ele vai tratar da sua infância, vai destacar a história de Juanito, né, que era o irmão dele que para ele não ser levado pelos revolucionários, pelos rebeldes, né, ele foi colocado num galinheiro, né, e ele passa ali um tempo, né, como se fosse um bicho, e nesse tempo que ele passa ali com os bichos, aquele menino ele vai se animalizando, né, ele vai se transformando num bicho. E aí entra uma metáfora, né, que é interessante, que você está numa guerra, isso é uma metáfora, né, uma grande alegoria. Você está numa guerra, e a guerra é um ambiente de tragédia, de dureza, não é, de animalização. Então vem a metáfora porque aquele menino é colocado ali porque o pai, o Taimo, né, ele não queria que o filho fosse levado pelos rebeldes. Então aquela criança vai viver com os animais. Então ele vai se animalizando. Então fica a ideia muito clara, que é uma alegoria, de que para sobreviver à tragédia da guerra, o ser humano ele tem que se animalizar, né? Ele tem que se animalizar, ele tem que se brutalizar. Então essa ideia é muito interessante porque o Juanito, para poder sobreviver à tragédia da guerra, ele é colocado com os bichos e ele vai se animalizando, né? Porque ele vai se comportando como os próprios bichos que estavam ali, né? Então sai dessa história, né, do irmão de Kinzhou a seguinte lição, que na guerra, para sobrevivermos à guerra, você tem que se animalizar, né? Então é um ponto muito interessante. Seria uma excelente questão essa cena, né, do irmão do Kinzhou. Bom, então o Kinzhou, que era filho de Taimo, ele parte, né, em busca de uma vida melhor. Então, ele parte numa canoa, o pai dele morre, né, e ele sonha com o pai dele, né? O pai dele parece ser uma assombração que se anuncia em forma de sonho. E aí ele vai parar numa localidade, né, em que ele conhece o Asani, que é um administrador, e depois ele é expulso dali e ele volta para o mar. E no mar ele é conduzido por um fantasma, né, até um barco abandonado que havia sido saqueado. E lá nesse barco ele encontra Farida, né, uma jovem que sem mãe, né, ela foi adotada, cuidada por um casal de portugueses. Esse casal de portugueses era o Romão, né, e a dona Virgínia, Romão Pinto e a dona Virgínia. E esse casal de portugueses, né, vão cuidar de Farida. E Farida vai se tornando uma jovem, uma moça, e vai despertando os desejos lascivos do Romão Pinto, que era casado com dona Virgínia. Então ela sai dali, mas ela volta para rever dona Virgínia e acaba sendo estuprada pelo Romão Pinto. E desse estupro ela engravida, né? Ela engravida. E após essa cena, né, que ela engravida e ela tem o filho, e esse filho vai se chamar Gaspar, né? Ela não vai cuidar do filho, né? Então ela entrega o filho a uma instituição, né, religiosa, a igreja, essas irmãs de caridade que vão cuidar lá da criança. Naquela época era muito comum quando uma mulher, principalmente mulheres solteiras, né, que tinham filhos, isso era uma prática muito comum no mundo, então elas não queriam cuidar dos filhos, elas colocavam a criança na roda, né? A roda lá nos orfanatos, nas irmãs de caridade, havia um espaço para dentro, para fora do mosteiro, para dentro do mosteiro e para fora do mosteiro. Então, às vezes, as mães, né, chegavam ali, colocavam aquela criança na roda, ela girava para dentro do mosteiro e aquela criança era
né, agora seria cuidado agora pelas irmãs de caridade. Então, elas faziam muito esse tipo de ação, né? Então ela deixa ali a criança vai ser cuidada pelas irmãs, e aí o que acontece é que o Gaspar, ele foge, né? Quando ele foge, ele acaba sendo confundido ali com aquelas crianças que estavam para morrer, e é aí que Tuari o conhece, né? Então você vai percebendo que as histórias vão se conectando, né? Elas vão se interseccionando, até que em um determinado ponto elas realmente se ligam completamente. Aí o que acontece? Quando o Kinzu chega ao bar que conhece Farida, se apaixona por Farida, né? Se interessa por Farida, Farida conta toda essa história e novamente acontece aquele flashback, porque a gente voltou aqui no tempo, porque quando ele conhece Farida, Farida está sozinha lá naquele bar, né? Ela já tinha, né, doado o seu filho, né? E ela está ali naquele barco sozinha. E ele, o Kinzu, quando conhece Farida e se interessa, se apaixona, se afeiçoa a Farida lhe pede um grande favor, que ele encontre Gaspar. Só que o Kinzu queria, né, conhecer e encontrar os guerreiros Naparamas, né, que eram guerreiros míticos, né, da cultura africana, lá do seu país. E aí ele assume esse compromisso com Farida de encontrar Gaspar e encontrar os guerreiros Naparamas, né? Então ele pega um machibombo, né? Ele não vai mais pelo mar, pela canoa, ele vai no machibombo, e nesse machibombo, né, pressupõe que foi atacado pelos revolucionários e ele acabou morrendo. E aí quando, né, o Tuari e o Mundinga eles estão caminhando na estrada e encontram o dito machibombo em que o Kinzu entrou para ir em busca de Gaspar, né, porque ele estava buscando pistas para encontrar o menino, né, que Dona Virgínia pegou aquela criança. E aí o machibombo é atacado e ele é morto. E aí quando o Tuari e Mundinga estão caminhando na estrada e encontram o machibombo, né, e decidem ali que o machibombo vai ser o lugar em que eles irão ficar, porque Mundinga estava em busca das suas origens. Então as origens e a identidade de Mundinga, né, de uma maneira coincidente, se revela a ele, né, mas não de imediato, porque vai ser preciso que Mundinga leia os escritos deixados por Kinzu, que anotava tudo nos seus cadernos, para ele descobrir, né, finalmente, a sua origem, e ele só vai descobrir isso pelos cadernos de Kinzu. Então, Kinzu chega a Mundinga, e Mundinga chega, né, a ele mesmo pelos cadernos de Kinzu. E ali as histórias se ligam agora completamente. Então, o Kinzu alcançou o seu ensejo, encontrar Gaspar. Mas ele não encontra, né, na condição de vivo. Ele encontra na condição de morto, mas que deixa os cadernos como o registro dessa busca que acaba, por meio dessas histórias, encontrando Mundinga e Mundinga encontrando aquilo que ele buscava tanto, que era a sua origem, né, a sua identidade. Então é uma coisa extraordinária, né? Então, conforme eu disse aqui, então, Farida, né, ela engravida do Romão Pinto, né, que era o português. O Romão Pinto, quando ele estupra, né, a violenta a Farida, isso também é uma metáfora, né, que a gente também pode compreender como Portugal, né, que era o país, né, que antes dominava ali aquele território, era uma colônia, Moçambique. Então, o Portugal, né, representado aqui pelo Romão Pinto, que estupra Farida, né, que é uma nativa. Então, essa ideia da colonização, né, que promove esse estupro, essa violência, né? Então, a imagem da violência, né, do colonizador, né, sobre o colonizado, aqui ancorado nessa metáfora, né, da violência, né, do estupro, né? Também vem
uma imagem metafórica aí que se constrói. Então, o filho de Farida, que era Gaspar, né? Gaspar, filho de Farida, ela foi violentada pelo Romão, engravidou, né? E ela acaba entregando o filho aos cuidados da instituição religiosa, a igreja, e nunca mais o viu. E quando ela conhece o Kinzu lá no barco, né? Porque o Kinzu vai chegar a um barco, vai encontrá-la lá, ele se afeiçoa a ela e assume esse compromisso de encontrar Gaspar. E ele pega o machibombo, né? Aí quando ele pega o machibombo, que é o ônibus, né? O autocarro, digamos assim, e aí aquele carro é atacado, e aí o resto da história você já sabe que eu já contei, né? Então, é um livro extraordinário, né? Então, é esse o nosso comentário. Espero que você tenha aproveitado bastante todas essas informações para que você tenha o suficiente para fazer uma boa prova aí no vestibular da USP. Então, fica aqui o meu abraço, né? E até um próximo encontro.